Eu sou, eu sou membro desde 2007. E de lá para cá, às vezes eu falo teosofia ou sociedade teosófica. Para pessoas que nunca ouviram esses termos, a pessoa fala teo, quer dizer, então não tem a ver com Deus. É religião, tem a ver com teologia. Teologia é a mesma coisa que teologia. Então, vai que de como a pessoa entende, tem entendimento de Deus. Que Deus seria como um velho do céu, a gente se imagina que, quer dizer, nós vivemos um local, Deus de outro, e nós conversando com Deus, aquele Deus separado da gente. Se é dito que Deus é onipresente, ele está em toda parte. Se ele está em toda parte, não tem limite. Nós podemos pensar, o Brasil é muito grande, mas ele tem fronteiras. Passou a fronteira na base do Brasil. O planeta Terra é maior ainda, mas saiu do espaço do planeta, então ele já cruzou esse limite. E o que se diz do universo? Que cada vez mais os telescópios mais modernos vai enxergando cada vez mais distante. Aí vem um pouco mais, um pouco mais. Para isso, não existe limite. Ou seja, a ideia que nós temos do universo foi o fundo da tela do celular de Marcos, é algo ilimitado. Então, nesse próprio universo ilimitado, Deus está ocupando um pouco desse espaço. Quer dizer, se a gente pensa de um Deus separado de nós, se Deus está separado, então nós somos fora dele. Então, ele é limitado. Mas se ele é onipresente, ele não é limitado. Então, ou seja, Deus está em todos. Quer dizer, isso tem a ver com Deus. Não se falando de Deus, isso diz respeito a todos os seres humanos, a terra, o planeta, os animais, os vegetais, diz respeito a todos e a tudo. Não tem essa separação. Então, porque teosofia, uma pessoa, digamos assim, com mais um pouco de conhecimento de linguagem, aí, poxa, você tem filosofia. Filosofia é amigo da sabedoria. Então, teosofia é sabedoria de Deus. A gente traduz mais como sabedoria divina. Algumas vezes é traduzido como sabedoria dos deuses. Deuses, há mais de um Deus. Mas o que é mais um Deus? E esse Deus que está em toda parte, que está em tudo. Ou tudo está nele. Porque, potencialmente, antes de nós nascermos, antes de surgir o sistema solar, tudo isso já existia dentro dele. Ele é tudo que existe. Não existe nada fora dele. Então, se somos todos partes de Deus, então existe um pouco de Deus em cada um de nós. Agora, uma pessoa, talvez, por uma Madre Calcutá, um Chico Xavier, um Siddhartha Gautama, quer dizer, aqueles seres mais elevados, eles já conseguiram acessar mais aquele Deus dentro deles de maneira mais profunda, como nós um dia acessaremos. Quer dizer, esse Deus dentro de cada um de nós. Depende de quanto a pessoa, só que está adormecido, do quanto a pessoa consegue acessar a nossa parte divina, que é um caminho feito pouco a pouco, um caminho gradual. A ideia é que a gente acesse cada vez mais. Que a nossa obra magna é a Doutrina Secreta e as Cartas dos Mahatmas, por inspirado pelos mestres de sabedoria, por seres mais elevados. Pessoas, que se nós temos um caminho espiritual, um caminho de crescimento. Então, os que já estão mais na frente desse caminho, eles vão passando informações, passando dicas, os que estão mais atrás. Um professor já formado, ele ensina para a universidade. Esse universidade pode ensinar aos seus irmãos mais novos, que estejam no segundo grau, do primário. Então, essa sabedoria dos deuses, sabedoria divina da teosofia, é aquilo que foi legal para aqueles seres mais elevados que captaram. Mas é aquela coisa, por mais que a gente possa ler, possa assistir uma palestra, mas a gente, por a gente ler um assunto várias vezes, ler vários livros, ouve mais uma palestra, é uma hora da vida a gente pega aquilo ali, desperta agora dentro de nós. O que é isso? A teosofia, a sabedoria divina,
ela está sendo despertada, lá dentro de nós, ela está sendo despertada. E esse processo é um processo longo. Não é uma coisa que aconteça de uma hora para outra. Um outro conceito que, às vezes, que gera uma certa polêmica meio religioso é a questão de criacionismo ou evolucionismo. Houve uma criação, tudo foi criado, ou a coisa foi evoluindo. Se nós fosse pensar a semente de uma árvore, de uma semente vai nascer a planta se transforma em uma árvore. Das sementes dos frutos vão ser plantadas, isso vai virando um pomar, uma floresta. Então, todas essas coisas foram criadas ou elas evoluíram a partir da semente, ou seja, potencialmente da semente, a floresta já existia. Se potencialmente tudo já existia dentro de Deus, então nada foi criado. Tudo foi sendo evoluído. Tudo foi se desenvolvendo pouco a pouco. Então, a mesma coisa, ou seja, é como se, assim, um fragmento de Deus, um fragmento da divindade, aí vários fragmentos. Esses fragmentos eles foram se manifestando nos reinos elementais, do reino mineral, do reino vegetal, do animal, até o reino humano. Todos nós somos fragmentos divinos. A questão é a gente ter esse caminho de volta para casa, a volta à casa do Pai. A gente cada vez mais fazer a parte divina aparecer mais. Tem um exemplo que eu já citei algumas vezes, mas eu acho um exemplo bom. Quando o Albert Einstein fala de que, quando é estudante, o professor sabe que você vê tanto mal no mundo, então Deus não existe, esse mal não existiria. E a pergunta professor, o frio existe? Claro que existe. Não. Pela física já está provado que o frio é ausência de calor. Então, o mal é a ausência de Deus no coração das pessoas. Quando a pessoa já tem uma bondade maior, desperta, desenvolvida dentro de si, não criada, porque ela sempre esteve lá dentro de si, a pessoa não é mais capaz de ferir, de machucar, ser altruísta, compassiva, uma coisa que ocorre naturalmente, sem esforço. Só que sabia que assim, a pessoa está na escuridão. Essa luz ela vai acontecendo pouco a pouco. E aquele papel, o que é que a gente faz na sociedade teosófica? Através do que a gente escreve, do que a gente faz através de palestras, nosso exemplo de vida, conversa que a gente pode ter com as pessoas, até com nossas meditações, com a vibração que a gente passa. Ajudar que essa luz, que esse despertar divino, aconteça com as outras pessoas. É um processo de crescimento conjunto. Até porque é nas dificuldades dos relacionamentos que as pessoas que nós vamos aprendendo. A gente tem que ser mais paciente com o outro, tem que ser mais compassivo, tem que saber tolerar os defeitos que o outro tem, aprender com as qualidades do outro. Muitas vezes, aquilo que a gente às vezes vê como defeito, é uma visão diferente da nossa. Assim como com as situações da vida, aquelas situações que nos desagradam, aquelas que nos mostrando. Quanto mais a pessoa vai despertando essa parte de vida, menos a pessoa se importa com o que os outros fazem ou com o que acontece conosco. A gente vai ver que tudo faz parte de um plano divino. Então, você assim, mas isso é tão difícil. É tão difícil a gente conseguir. Isso não se vai conseguir de uma hora para outra. Existe um processo de evolução. Como eu colocar aqui, isso é uma coisa passo a passo. Isso passa por várias encarnações. É o outro ponto, quer dizer, a reencarnação, ela tão presente nas religiões orientais, ela ter sido tirada, quer dizer, do cristianismo, foi algo que prejudicou muito. Se a gente for imaginar o tempo de uma encarnação, o tempo de uma vida, para que essa evolução, para que esse acender toda a luz interior seja possível, a pessoa soa como uma coisa realmente impossível. Essa é a questão da preexistência da alma.
Existem algumas doutrinas religiosas que colocavam já não, mas que a alma, ela foi... Quer dizer, Deus cria uma alma para cada novo bebê que nasce. Mas aí tem aqueles bebês que nascem, que são frutos de adultério, que são frutos de estupro, que é uma coisa tão lícita e, quer dizer, permite que essa vida continue, cria uma alma para essa vida, não é uma coisa contraditória. Não tem coisa, vou entrar em detalhes aqui, porque isso é tanto do TMC, do concílio feito por Roma, a pressão do imperador romano sobre, quer dizer, sobre a igreja, por interesses políticos, que foi tirada essa reencarnação. Um grande filósofo, Orígenes, ele já era falecido há mais de um século, ele foi excomungado depois da morte, quer dizer, para abafar a questão de que essa alma ela é pré-existente, ela já existia antes. Só existe passando por várias encarnações que é possível que ocorra essa evolução. Não é o que pode acontecer assim de hora para outra. Que possa ter essa divindade, ou seja, teosofia, pois essa sabedoria divina, sabedoria de Deus, mas com esse entendimento de Deus, não como Deus pessoal separado, dele estando presente em tudo. Nós devemos buscar mais. Aí, nesse caminho da evolução, tem uma fala que fala do Pravriti Marga. A pessoa passa por todos os reinos, vem para o reino humano. A autoafirmação como ser individual. Aí tem o Nivriti Marga, o caminho de volta para casa. Cada vez mais a pessoa passa a voltar para dentro de si mesma e assim, qual é a vontade de Deus? O que é que Deus espera de mim? Que nem sempre isso é fácil de saber, mas a pessoa pelo menos para, aquietamente, medita, vai usando o bom senso, procurando viver a vida não por propósitos egoístas, não por aquilo que a pessoa quer atender ao seu interesse, mas pensando num plano maior. Isso a pessoa não vai mudar de vez, vai mudando gradativamente por etapas. E muitas vezes a gente consegue, no pensamento, no momento assim de aquietamento, sentir mais uma vida só mais elevada, na prática não consegue. Mas é uma coisa, um exercício diário. Nós temos, às vezes, uma visão muito imediatista. Já você tem uma agenda de governo, aquele coisa para fazer por 4 anos. Então, vamos fazer uma recuperação do meio ambiente, bora combater o tráfico de drogas. Isso é coisa para várias gestões para fazer. E esse nosso crescimento espiritual é uma coisa para várias encarnações. Nós podemos, é claro, tudo que a gente faz na sociedade teosófica é voltado para acelerar esse crescimento, sabendo que a coisa acontece no seu tempo certo, e não adianta a gente ter pressa demais. Mas vamos, então, nos focar na direção correta. Ainda sobre essa ideia de Deus, uma coisa interessante que a história da teosofia fala, que muitas vezes a ideia de Deus passa para o ser humano como se ele fosse uma sombra gigante do homem. E muitas vezes nem a parte melhor. No Antigo Testamento, se falava assim, a um Deus ciumento, um Deus que castigava, dava força a um exército, vencer outro exército. Quando vem, quer dizer, Jesus, ele pregou uma mansidão, pregou um lado amoroso, um lado totalmente oposto. Embora muitas vezes, dentro do cristianismo, se haja com muito foco, quanto era, no Velho Testamento. Os deuses gregos, que se vê da mitologia, eles colocam aquela coisa de, mas em geral o que os seres humanos faziam de disputa, competição, de inveja, de ambição, esses deuses eles tinham a mesma coisa. As mesmas características negativas, apenas que eles tinham mais poder para fazer isso. Ou seja, essa já é uma ideia distorcida criada pelo ser humano. Quando o ser humano ele passa a ter mais dinheiro, ele passa a ocupar uma posição política, um cargo de poder, tem mais poder, se acha um Deus, eu posso fazer mais coisas para fazer. Então, essa é uma ideia criada pelo ser humano, uma ideia distorcida, botando características humanas mundanas sendo atribuídas a Deus, que é algo totalmente oposto. A gente pode ver essa sabedoria divina na natureza. Existe, a gente vê a harmonia celeste, como os planetas,
as órbitas, como uma coisa funciona de maneira tão equilibrada. Eu vejo que na natureza, nas casas do Mahatmas fala, na natureza, para cada veneno, existe um antídoto. Existe uma situação assim de um animal, quer dizer que existe um predador, mas se tira aquele predador de lá, esse animal vai se multiplicar, traz equilíbrio. Então, tem que trazer o predador de volta. Por natureza de tudo funciona de maneira tão equilibrada, as estações do ano, não existe tanta sabedoria em torno disso. Então, aí, quando o ser humano entra em ação, ele começa a querer criar muitas coisas, muitas vezes sem respeitar a natureza, ele brincar de Deus, aí é falta de sabedoria. Aí tanta coisa que acontece. Olha, uma criança, ela, cheia de limitações, vai crescendo, vai dando um pouco mais de limite, vai tirando o limite, vai deixando que se desenvolva mais. Mas se eu tirar o limite, não se desenvolve, não cresce. Se nós vamos passar períodos que a gente tem, nos casos, a transição do reino humano para o super-humano, em que vai tendo mais livre-arbítrio, não vai desenvolver o discernimento para aprender até essa sabedoria. Para nós despertar em nós a sabedoria divina, a gente precisa tentar usar o bom senso, cometer erros para aprender com esses próprios erros. Que a vida, em realidade, ela é um grande processo de aprendizagem. A origem da dor, a origem do mal, isso ele vem da ignorância, vem da mente humana. O filósofo Platão, ele criou um modelo de uma república de Platão, que ele dizia que as pessoas que praticavam mal eram pessoas de pena, não apenas de desprezo, mas de compaixão. Essa pessoa precisa de orientação. Ora, uma pessoa, ela faz uma série de coisinhas que ela gera poluição porque ela quer ter lucros. Depois, com essa própria poluição, o filho dessa pessoa adoece. A própria pessoa gerou isso. O Carl J. Jung, o filósofo, ele fala do inconsciente coletivo. O que fica no ar de negatividade, pensamentos ruins e tudo, isso uma pessoa pode absorver de outra pessoa. Isso fica como você pode respirar um ar contaminado. E se a atmosfera é única pela poluição, uma poluição lá na China pode chegar até a gente e vice-versa, nessa atmosfera emocional mental, essa flutuação dessa energia, essa negativa, ela é mais rápida ainda. Então, esse mal volta para a própria pessoa. Quando a pessoa fica de, aí fiquei com raiva, aconteceu tal coisa, eu devia fazer tal, isso, não sei o quê, não pensa realmente fazer, mas fica com esse pensamento por algum instante. Aí, outra coisa, volta com esses mesmos pensamentos. Então, a pessoa está moldando o seu próprio caráter. Né? Quer dizer, não está agindo com sabedoria, está alimentando uma coisa negativa em si mesmo. E se você pega, fala, comenta isso, ou até que não fale, a vibração que fica no ar está ajudando para que outras pessoas aí fiquem assim. Falta discernimento para agir de forma mais sábia. E, assim, nós somos humanos. Tem uma parte das casas do Barracas que fala, vamos deixar a humanidade de lado. O que quer dizer? Nós somos humanos, tudo bem. Essa frase é boa para dizer assim, que a gente falha, temos que aprender nossas falhas. Nós somos humanos e nos acomodarmos. Se nós somos um processo de crescimento e tudo, a gente tem que procurar, peraí, nós estamos nos preparando para ir além do ser humano. Então, a gente tem que buscar esse lado divino em nós. Tem uma música que eles cantam em missa, que as pessoas dizem assim, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Então, a gente tem que... A semente já está em nós. Trabalhar para despertar essa semente em nós e despertar essa semente nos que estão ao nosso redor. A gente pensa, peraí, nós temos a divindade dentro de nós. Quantas vezes a pessoa vem aqui, mas no Aragão eu não sou capaz de fazer isso. Mas no Aragão, uma necessidade, uma pessoa às vezes vê, desperta uma força lá do fundo, que consegue empurrar o carro para uma pessoa. Isso acontece com a força física, quanto mais vai ser para a capacidade mental. Mas não consigo na hora H me controlar, ter paciência. Na situação de emergência, a pessoa, de repente, se acalma e consegue. A gente tem que dizer que nós temos isso. A gente não vai despertando na semana que todo o nosso potencial é que vem, mas nós temos essa capacidade. Vamos cultivar o máximo que nós pudermos.
e acreditar. Muitas vezes o sentido de ter fé não é se delegar para Deus, é que nós temos essa potencialidade. Vamos pensar, nós somos seres divinos. Eu sou um ser divino. Então, eu posso perdoar. Eu tenho uma de amar muito mais do que eu fiz para fazer, uma compaixão muito maior do que eu me suponho capaz de ter. Vamos cultivar esse pensamento, ao invés de um pensamento ruim. E se nós temos isso, se a gente cultiva esse pensamento, a gente começa a irradiar isso para outras pessoas. Ver o outro, não. Esse outro também, por pior que a imagem seja, ele tem esse potencial, ele tem essa capacidade. Mas tem que olhar. Melhorou, deu certo. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, cada pessoa tem o seu momento. E a gente dá a nossa contribuição. O melhor que a gente pode para o nosso crescimento espiritual, o que nós podemos para o crescimento espiritual dos outros também. Mas o melhor possível. E acreditar. E se faz sem acreditar, nosso trabalho já está pela metade. Olha, esse é um assunto, então se diz assim, que é um assunto que dá pano para manga. A gente pode falar sobre isso, mas tudo vai continuar nessa busca de um sentido maior para a vida, de algo superior. Ah, mas muitas coisas na vida a gente conquista. Mas para conquistar tanta coisa da vida, a gente não precisa ter força de vontade, não tem que ter determinação, não tem que ter paciência. Como não se faz nada sozinho, a gente não tem que conviver com outras pessoas, tem que saber ter melhores relacionamentos para saber lidar a forma como essas pessoas são. Não se constrói nada sem ter todo esse processo. Isso não ajuda a pessoa a crescer. Agora, cada vez procura botar menos egoísmo nisso. Às vezes, um cientista ele realiza um grande feito. Ah, com esse grande feito, ele pode ganhar muito dinheiro. Ou, às vezes, ele não vai ganhar dinheiro assim. Ah, mas eu consegui realizar, aquele orgulho. Assim. Quantas pessoas vão ser beneficiadas desse grande feito? Muitos dos grandes gênios da humanidade eram pessoas altamente altruístas. Eles pensavam no bem das outras pessoas. E nós temos aquela vontade, a inteligência e o amor, essas coisas vão se desenvolvendo cada vez mais. Como isso é de forma harmônica, uma pessoa que já realiza grandes coisas, em geral, ela já tem esse altruísmo mais forte, a compaixão mais forte. A não ser que uma parte do amor tenha ficado de um desenvolvimento normal, tenha ficado para trás. Muitas vezes se fala, diz assim, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Bondade. É o princípio do direito, quando se diz de que o poder do povo, ele é feito para o bem-estar do povo. E o poder dever de agir, ele pode fazer e deve fazer para o bem comum. Todo o processo de leis já são criadas, que são regras de como as pessoas se relacionam. Mas muitas vezes essas regras são feitas puxando benefício a uma parte, benefício a outra. Ou como é que eu posso burlar? Eu quero puxar benefício para mim. Então, isso gera todo um processo de desequilíbrio. Então, você deveria pensar nesse benefício comum. Por que benefício comum? Se tudo está em Deus, então tudo é parte de um todo, tudo é uma unidade. Nada está separado. Se nada está separado, tudo é parte de uma coisa só. Vocês já pensaram uma célula do corpo, o fígado procurando atacar os rins, uma célula procurando prejudicar outra célula? Um órgão ataca outro órgão? Isso é uma coisa que acontece. Mas é um corpo que está funcionando mal. Uma pessoa procurando prejudicar outra pessoa, um país procurando prejudicar outro país, é um corpo em desequilíbrio. Se tudo é unidade, se tudo está em Deus, então qual o primeiro objetivo da sociedade teosófica? Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade. A condição para alguém se tornar membro é aceitar esse objetivo, essa busca desse bem comum, de pensar no bem do todo. E a própria felicidade de querer para si, a felicidade só é possível quando
ela é voltada para servir, para amar. Qualquer ponto de egoísmo impede que a pessoa seja totalmente feliz. Isso limita totalmente a vida. Nós temos um mantra da unidade, que diz assim: ó vida oculta que vibra em cada átomo. Quer dizer, vida, o que é a vida? A vida verdadeira não é a nossa vida exterior. É o que de belo que existe por dentro, que a gente consegue trazer para manifestar no exterior. Vida oculta em cada átomo. Quer dizer, em cada forma mínima de manifestação, até no átomo, no mineral, no mosquito, existe essa vida. Ó luz oculta em cada criatura. Ao mundo está no época de trevas, de escuridão, essa luz ela existe em tudo, ela só falta ser acesa. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. A força de coesão que mantém o universo firme, integrado, é a força do amor. O sentido da vida está no amor. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com tudo. Então, se nós somos parte desse algo maior, tudo é parte de nós, nós somos parte de tudo. Tudo isso é uma unidade. Nós vamos ver que isso está em dois capítulos diferentes. A unidade de todas as coisas e a ideia de Deus para a teosofia. As duas coisas são uma coisa só. Então, esse conhecer e o plano evolutivo é o amor, é o bem comum. É trabalhar para o todo, é vencer a ignorância. Mas existe uma série de desafios, uma série de erros que fazem parte do processo de aprendizado. Já falei de evolução e de reencarnação. Aí nós temos o que completa esse trio de leis é a lei do karma. Karma é causa e efeito. A toda causa se segue o efeito. O que nós podemos chamar de Deus, o absoluto, o impossível, é a causa sem causa. Não teve começo, não tem fim. Sempre existiu. Mas a gente for olhar, não, mas quer dizer que nós temos os dias e noites. E seu efeito, qual é a causa? A Terra gira em torno do Sol. Nós temos as estações do ano, é o efeito, qual é a causa? Ou dia e noite, a Terra gira em torno de si mesma. As estações do ano, qual é a causa? A Terra gira em torno do Sol. Aí, antes, quando só existia o Sol, uma explosão solar, uma parte do Sol se desprendeu, depois ela foi resfriando, se solidificando. Dessa explosão solar foi a causa, qual foi o efeito? Surgiu o planeta Terra. Nós temos pela própria ciência que do Big Bang, de uma explosão de energia concentrada, criou todo o universo, tudo tem uma causa. Aí nós vamos o planeta Terra. Antes era quase tudo água. A Terra foi se elevando, essa elevação da Terra foi surgindo o planeta como nós conhecemos. Tudo um processo harmônico da natureza. Aí o ser humano, ele passa a interferir na natureza. O ser humano fez coisas belíssimas. Existe uma lei da gravidade. Se não tivesse, nós estaríamos flutuando. Mas o ser humano conseguiu fazer, porque a gente passa a viajar de avião, de tudo. Ver os fatores da natureza em conjunto, trabalhar várias causas para que isso seja possível. Para que fosse feito. Mas, como fazer assim? Mas muita coisa foi feita, ou seja, foi feito esse mesmo avião, que Santos Dumont ele se suicidou quando ele viu o avião sendo usado para guerra. A guerra não foi causa da criação de uma guerra, foi causa da ambição humana. E muitos males são causados pela ambição humana. Aí a gente trabalha essas causas dentro de nós primeiro. A gente trabalha, nos puxa essa divindade para trabalhar esse bem, para expressar esse bem pelo que a gente fala, pelo nosso exemplo, pelas nossas meditações, pelas nossas vibrações, por tudo isso. Para que cada vez mais se entenda esse conceito de unidade, de um todo. Criminalidade, uma coisa que é internacional. Já surge uma situação de
há uma doação de ajuda a países mais pobres, porque há aquela questão, porque é lá que é plantada as drogas, e elas são serviços para os países mais ricos. Até mais para proteger o interesse do país mais rico. Mas não tem para a pessoa ficar. Enquanto a postura, às vezes, aquela maldade interior, eu afeto o outro, tiro para mim, esse mal fica do ar, que se volta contra a própria pessoa, a própria nação que cria esse mal. Europa, que eles sobreviviam em guerra. Eles foram tão machucados pela guerra, por guerra entre eles, que eles se uniram, até uma coisa comum, posso mão de obra um país, o outro vai, para que eles viram que eles tinham que se relacionar de maneira mais amigável. E iriam terminar sofrendo com isso. A própria pandemia mostrou o quanto é necessário que haja essa solidariedade. E mesmo com vacina, nós estamos tendo tanta dificuldade de casos aumentando. Por quê? As pessoas se recusam a usar máscara, insistem em fazer aglomeração. Não fosse pai, não aguento mais. Quer dizer, a pessoa não aceitar, tudo no mundo caminha para o bem. A lei do karma, se tem ajustes e reajustes para tirar os equilíbrios do próprio ser humano. A pessoa não ser capaz de reduzir alguma coisa, de ter o desconforto, de não ter liberdade de usar máscara. Aí eu fico cansado, eu quero fazer uma festa, não é uma parte de egoísmo, não é a pessoa, não vê a questão de divindade. Quando a gente passa, que morre muita gente, isso nasce, morre, encarna, pela morte em si, mas pelo egoísmo que está provocando essa morte. Da mesma forma que se revelou muita solidariedade com essa pandemia, desse lado de egoísmo também. O mundo está aí, em relação à gripe espanhola, foi 100 anos atrás. A medicina está muito mais avançada, além de 2 anos, tudo é resolvido. Tudo bem, nós temos uma população muito maior. O avanço tecnológico permitiu que a pessoa se deslocasse com mais facilidade. Mas tantos interesses em jogo, para a pessoa não querer abrir mão dos interesses, para assim, não, vamos limitar essas viagens para evitar esse mal. Não é falta desse amor, desse Deus no coração das pessoas? Não é uma bondade ainda em desenvolvimento, embora a pandemia tenha ajudado muita coisa a desenvolver essa bondade também? E, afinal de contas, nós somos como personalidades temporárias. Eu hoje sou Paulo, na próxima encarnação, pode ser que eu seja João, seja Pedro, seja Maria. O que da próxima encarnação, não vou lembrar do meu que eu fui nessa vida, o que foi que eu fiz. Talvez seres bem mais elevados, já tenho essa memória. Mas vou levar aquela bagagem do que eu desenvolvi, de persistência, de compaixão, de autoconfiança. De autoconfiança. Essa é a bagagem que vai sendo levada. E com relação a orações, o próprio mantra, aqui do mantra da unidade, essa questão da unidade, a gente faz uma situação, a pessoa só para, ora, reflete, estuda. Então, essas reflexões nos ajudam a ser pessoas melhores. Mas o mero intelecto, só ter o raciocínio, tem suas limitações, porque a mente tem que reproduzir aquilo que já foi feito, fortes comportamentos anteriores. Então, aquela repetição de um mantra várias vezes, como se, quer dizer, muita. Agora, se a pessoa faz isso de maneira mecânica ou sem entender o que o mantra quis dizer, não vai ter esse efeito assim. A própria oração do Pai Nosso. Nós temos que dizer, porque nós escreveu originalmente do aramaico, ele é diferente, mas o mesmo Pai Nosso que ficou em português. Nós falamos, Pai Nosso que estás no céu. Nós vamos entender esse Pai. Não é que esse Pai é o nosso eu superior. A nossa parte divina mais profunda, a gente acessar para fazer. É uma forma de entender. Ou, quantas vezes o irmão mais velho faz o papel de pai? É uma referência paterna para o irmão menor.
Nós chamamos os mestres, os seres mais elevados do que nós, de irmãos mais velhos. Pode ser muitas vezes esse pai para a gente tentar entrar em um estado, uma vibração tal, que essa oração chegue até nós, deles, ou chegue dos anjos, de alguém, do reino alegre, de vários níveis de seres mais elevados, cada vez mais fortes do Deus absoluto. Nós que estamos nos céus. Mas assim, Deus criou o céu e a terra, a matéria e o espírito, é a parte exterior e a parte mais elevada, que está naquela parte mais elevada de nós mesmos. Mas a parte mais elevada de nós mesmos, a parte mais elevada de todos, é mesmo, é o Deus em um, é o todo local só. Aí diz assim, santificado seja o vosso nome. Ora, tudo aquilo que quer dizer que a parte de Deus, o divino, tudo isso que é tão maravilhoso, quer dizer, santificar, quer dizer, o que é santificar? Buscar o caminho da santidade. Você buscar um caminho cada vez mais elevado, para poder cada vez mais com seus esforços ele vai, quer dizer, fazer valer esse interior para fora. Ou muitas vezes, o segundo mandamento, não usar seu tanto no vão, que não é da raiva. Você vai ver só Jesus na causa. Esse Jesus, o Cristo em nós, não tem nada a ver com a raiva que a pessoa está tendo. O mau uso que nós fazemos, as expressões, coisas assim. Eu odeio o inferno. Odeio uma palavra muito pesada, de energia negativa. Quanto mais usar essa palavra pesada de energia negativa, usando termos divinos, quanto isso é inadequado. Venha a nós o vosso reino. O quê? De paz, de harmonia, de um bem para todos. E muitas vezes essa harmonia, esse bem para todos, vai contrário a muitos interesses nossos. Mas a gente fala, venha a nós o vosso reino, com consciência disso, sabendo que a gente está falando, olha, tem horas que isso é difícil, mas vai repetindo, como se repete o mantra, essa repetição, tem um efeito que vai além do contrário, pode fazer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim nas coisas externas que a gente pratica, que a gente propôs a vontade, mas também como aquilo que a gente pensa, que a gente sente por dentro. Às vezes a pessoa pratica uma coisa, mas por dentro ainda está meio contrariado por estar praticando. Ao contrário, por dentro até queria praticar, mas não consegue. É uma etapa. Ou seja, nos dê força, desperte em nós, faça crescer nossa luz para a gente faça isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, se diz esotérico, ele pode falar, o conhecimento espiritual. Quer dizer, o que a gente precisa, e conhecimento espiritual não é a coisa que a gente possa aprender em um livro, esse conhecimento. É o que a gente precisa fazer. Qual é a atitude correta para expressar a Deus nesse momento? Ela tem que ter seu momento. Deus permite que nós enxerguemos isso. Como também que as nossas necessidades exteriores elas possam ser atendidas. Não do que a gente acha que a gente precisa, mas do que nos é necessário para expressar pelas interiores do exterior. O que esteja fora, faça isso. E aí vai. Se a gente quer isso para nós, e como tudo é um, vamos também desejar isso para os outros. E cooperar, quer dizer, para tornar melhor a vida dos outros, para que eles também possam expressar a Deus da forma possível. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ofensas, falhas, pecados, desvios de caminho, esse perdoar, entendeu? No sentido assim de conduzir, nos conduzir para o caminho correto, nos ajudar a fazer a coisa correta. Aí volta a questão de karma. Se a pessoa fez alguma coisa, quer dizer, que incorreta, errada, vai ter que resgatar aquele karma, porque eu fiz uma oração, eu pedi perdão, oração assim de perdoar para a pessoa, eu não vou ter que resgatar isso. Se não vai resgatar, não vai aprender. Com o seu aluno, quer dizer, ele deixou, ele não estudou, ele perdeu, ele está perdoado, você está passado de ano. Não vai ter aprendizagem para isso. Oração sempre vai ser atender os meus interesses pessoais, mas levar a um estado que a pessoa possa realmente tudo se tornar cada vez mais, levar uma vida cada vez mais divina. E nós precisamos de elementos exteriores, inclusive saúde e dinheiro, para que a gente possa fazer o plano de Deus no mundo. Mas muitas vezes os elementos não são aqueles que a pessoa, que todos aqueles que nós
por exemplo, assim, Deus ou divindade, ele sempre te precisa. Uma vez eu assisti um filme que o rapaz e os pais estavam para se divorciar. Ele orou para que os pais não se divorciassem. Os pais se divorciaram. Ele foi e pichou a igreja, ele ficou revoltado contra Deus porque a oração não deu certo. Não aconteceu como queria. A oração não é acontecer aquilo que a gente quer. É ver aquilo que a gente precisa para expressar Deus. E tudo sempre caminha para o melhor. Mas livrai-nos do mal, nos afastai do caminho ruim. Amém. Que assim que seja. Então, se a pessoa já vai ser para a missa, ou reza um Pai Nosso, faz aquilo de maneira muito mecânica, automática, não vai ter que, mas faz aquilo tendo um sentido, vai obter aquele resultado que a mera reflexão não pode trazer. A introspecção trazida por essa reflexão, por essa oração, esse tocar a dentro de si, além do raciocínio, além do pensamento. É preciso algo além do pensamento. Porque a nossa força da vida foi criada pela mente. Precisa de algo além da mente para que a gente possa expandir nossa consciência. Esse é o sentido, realmente. Então, essa questão, a questão da oração nos ajudar a ser melhores, a nos transformarmos. E propiciar o mundo exterior que nos favoreça para isso. E as religiões, os rituais religiosos, eles são focados justamente para ajudar a pessoa a despertar o eu superior, para despertar essa divindade. No livro Autoconhecimento, de Marcos Rezende, ele fala, quando a pessoa fica simplesmente que não há religiosidade, quando a pessoa vai para religiões, faz aquilo mecanicamente, aquilo ali não está tendo religiosidade. A pessoa está passando tempo. E eu tocar, vou ter um lugar no céu. Mas se a pessoa faz sua oração, ou até faz essa oração coletivamente, um grupo, um espaço onde sempre se faz meditação, onde faz oração coletivamente, esse espaço vai ficando com a vibração mais elevada. Isso depende de como a pessoa faça. Afinal de contas, essa sabedoria divina, ela foi trazida por Siddhartha Gautama do budismo, ela existe no hinduísmo, foi trazida por Moisés, por Jesus, por Maomé. As religiões, elas foram reflexos, sempre alguém quiser vir trazer essa mensagem, a mesma mensagem de forma diferente. Então, nós temos o seu papel a cumprir. E cada pessoa, ela, às vezes, se adequa mais a uma religião específica. Então, eu pego o dia mais adequado para essa pessoa. Que Annie Besant dizia de que não é para vocês deixarem suas religiões, mas para vivê-las. Não faça aquilo de maneira mecânica, mas possa vivenciar. Traga isso para a vida. Cada pessoa vai trazer isso para a vida dentro do seu próprio tempo. Mas nós, como teólogos, vamos procurar acelerar nossa caminhada e contribuir para que outros também acelerem essa caminhada. Tudo aquilo que... bom trabalho, arte, que a pessoa pratique. A arte é uma coisa muito boa de tocar esse interior, de tocar essa alma. E tanto que o segundo objetivo da sociedade teosófica é fazer um estudo comparado de religião, ciência e filosofia. Estava pouco falando de religião. A gente procura estudar um pouco de cada religião. Porque se todas procuram passar essa mesma mensagem, isso também é da fraternidade. A gente tem que ter tolerância, conviver com pessoas de todas as religiões, ver que todas elas trazem a verdade, embora de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ter essa parte. E, por fim, volta a essa questão da expressar essa divindade.
O ser humano, como universo, ele está em 7 planos, em 7 partes. Nós temos nosso corpo físico. É como a gente vive no mundo. Tudo que a gente faz realiza, tudo que a gente nossas ações, o que a gente fala. Isso acontece através do nosso corpo físico. Mas isso é impulsionado. A pessoa tem que ter entusiasmo, tem que ter energia para fazer isso. Nós temos as emoções por trás. Uma coisa feita de emoção, essa coisa é força. Emoções não são produzidas pelo cérebro. O corpo humano pode ter uma coisa que tem substâncias químicas e físicas. Já existe um corpo astral. Além disso, acima das emoções, nós temos o pensamento. É através do pensamento que tudo é criado, que tudo é feito. É um corpo mental, está um pouco acima. Nossos pensamentos concretos. Então, a cada encarnação que passa, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental, eles são outros. Eles não são o mesmo. A gente vai levar a experiência de encarnação para outro. Agora, a essência de tudo que a gente aprende na vida, esse abstrato, o corpo causal, o corpo mental superior, isso sobrevive de encarnação para outra. Acima disso, está o corpo búdico, que fica nossa intuição. Enquanto quando a gente vai raciocinar, vai refletir, o corpo búdico, a pessoa para de ter aquele estalo ali, aquele lampejo, a pessoa já sabe a resposta para fazer. Simplesmente aquela ali brota de dentro da pessoa. E quanto mais a pessoa avança, evolui, mais essa instituição ela vai se tornar mais forte. E olha que no mesmo ponto em que a instituição é mais forte, a compaixão também é mais forte. E é bom que assim seja. E, por fim, a vontade espiritual do corpo ático. Então, cada vez mais a gente vai despertando um pouco mais desses corpos. Algumas pessoas, conforme o temperamento, têm mais facilidade de desenvolver mais a vontade. A nível mais elevado do ático, outras a vontade de individuação, ouça o amor. Isso vai de cada ser. Olha, eu já falei realmente assim, bastante coisas e tudo. Eu acho que agora eu preferia abrir para a gente falar, se comentar, perguntar. Às vezes diz o irmão Edivaldo, é chato de fazer palestra para sábios. As pessoas já sabem tudo e ninguém fala nada. Bem, meus irmãos, eu queria enaltecer o trabalho do nosso irmão Paulo. Ele realmente falou com o coração, ou seja, ele vivencia esse momento do conhecimento. Isso é muito bom e é estimulante, porque todos nós somos estudantes de teosofia. A senhora Blavatsky trouxe uma obra relativamente densa. Ela não é de fácil abordagem pelos simpatizantes da ideia. Nós sentimos essa dificuldade. Mas ela mesma, a senhora Blavatsky, ela nos facilitou com esse livro, A Chave para a Teosofia. E outros membros subsequentes também fizeram grandes esforços no sentido de trazer essas verdades de uma maneira mais palatável para a compreensão do grande público carente, porque todos nós, no fundo, somos carentes desses conhecimentos, principalmente no mundo ocidental, onde, por exemplo, as religiões tradicionais ocuparam esses espaços e praticamente não deram condição a outros pensamentos que eram considerados até desnecessários. Mas nós vemos que o ser humano realmente ele não é um ser acabado. Eu até ouvi essa afirmação de um próprio padre. E até eu me senti estimulado que esse padre estaria conceituando um pouco desse processo de evolução. Porque, no fundo, a consciência
que é uma consciência unificada, mas existe essas ramificações dessas consciências em evolução, buscando desde os reinos primários até o reino humano essa autodescoberta. No reino humano, nós conquistamos essa capacidade de sermos autoconscientes e praticarmos esse esforço da autodescoberta. Então, a mensagem teosófica é uma grande mensagem. Nós devemos compreender ou nos esforçarmos para compreendermos cada vez mais isso. O trabalho aí do nosso irmão também já é um estímulo para que pensemos intensamente nisso e desempenhemos a nossa parte. Então, de parabéns ao nosso irmão pelo trabalho e, realmente, esse trabalho não se esgota nunca. Cada vez vai abrindo mais janelas para a nossa própria reflexão. Muito obrigado, então, irmão. Quando você fala que o ser humano ainda não é um ser acabado, aí eu fico mesmo me questionando, será que existe um ser acabado? Porque tem assim, que os mestres já estão no reino dos reino super-humano que vem depois, e ainda, assim, não atingiram a perfeição. Acima deles, quer dizer, já existe um mudado, existe o Senhor do mundo, que veio de Vênus para a evolução da Terra. Existe um Logos solar. Isso aqui é evolução infinita. E se ela se chega mais perto do absoluto do que o nunca se toca. Talvez não existe nenhum ser acabado, porque a evolução é infinita. Agora, essa pretensão do ser humano de topo da evolução é aquela coisa assim, de que tantos males ele chega a provocar, né? Ele se acha o mal, se acha o topo da evolução. Porque essa falta de humildade, no livro da autocultura, tem uma parte que ele coloca: olha, a Terra, o espaço que a Terra ocupa dentro do sistema solar é menos representativo do que uma rolha no oceano. E nós, com tanta pretensão com relação a tá. E uma formiga no topo da montanha teve de espaço para representar mais do que o ser humano em cima do planeta Terra. Eu digo, como nós somos pequenos, e se todos os vítimos são pequenos, como o mundo seria melhor, o mundo seria mais rápido, se reconhecesse a pequenez. Paulo, gratidão aí, parabéns pela apresentação. Realmente, o tema, como o irmão Afrânio falou, não é? Mesmo a senhora Blavatsky, né, colocando aí em forma de perguntas e respostas, é um tema denso, né? Bem, assim, que merece, né, uma reflexão, e você trouxe bem essa reflexão, somente essa questão aí do Deus, né? Como nós encaramos ainda essas visões todas que existem, né, de um Deus antropomórfico, e ela nos mostra, né, a existência desse Deus interno, né, ou desse princípio universal. Então, realmente é uma visão bem diferenciada, né, daquela das religiões ou nas seitas, né, comuns. Então, realmente é uma oportunidade grande para a gente compreender melhor esses ensinamentos aí, que são básicos, né, da teosofia. Então, parabéns aí, Paulo, pela apresentação. E gratidão. Fico feliz. Gostei muito, muito também, Paulo, da forma como você abordou, né? E deu um eco aí, foi? Foi eu, diga que foi eu. Gostei muito, porque, na verdade, eu acho que o livro Chave para a Teosofia, eu não vejo muito ele como um livro para quem está iniciando. Eu acho que a gente está tendo uma tarefa de tornar ele mais simples, né? Porque ele a intenção é de ser um livro introdutório, mas ele acaba não sendo, porque as perguntas abrem, né, expandem para muitas questões que outros manuais que foram criados, né, por Leadbeater, por N. Besant e outros, foram mais didáticos para quem está começando, mas eu acho que, de certa forma,
é interessante para trazer esses pontos fundamentais que Blavatsky trouxe para a gente, né? E você conseguiu fazer justamente, né? Eu acho que é esse o trabalho que está sendo feito. Nas outras que eu assisti também, né, de Jorge e de Afrânio, também os dois, né, que estão aqui, inclusive, fizeram esse mesmo trabalho de tornar mais compreensível esse assunto, esse conteúdo, né? E esse, em especial sobre Deus, é bem polêmico, né? Bem complexo, somente por causa daquelas passagens que a gente tem nas cartas dos Mahatmas. Mas a gente, quando procura em compreender não com a razão, né? Mas com uma compreensão mais transcendente, né? Com uma visão mais intuitiva, a gente acaba sentindo, percebendo um pouco mais que a gente não tem como entender Deus através da razão. É impossível porque a razão está muito do mental, né? Deus está num nível que a gente não alcança. A gente pode criar imagens, porque é o que o mental inferior nos permite, como ser encarnado, usar o mental inferior, porque o mental superior já é da parte da alma, então é humanas, né? O humano superior. Então, o que cabe a gente como personalidade aqui é ter imagens, e por isso que a gente tem, por mais que a gente encontre deuses, que a gente consiga conceber deuses num nível mais avançado, ainda não é o Deus absoluto, é um Deus relativo, e quanto maior a nossa evolução, talvez a gente consiga alcançar mais um pouco, né, desse Deus relativo, um pouco mais acima desse Deus relativo, mas mesmo assim ainda, como você disse, nunca toca, nunca chega, e aí a gente tenta trabalhar com o que a gente é capaz de trabalhar mesmo, que já é suficiente, porque nós estamos aqui para trabalhar isso, né? E a teosofia, que como é a sabedoria do Deus que nós temos condições de alcançar, ela serve muito bem para esse trabalho, para essa tarefa nossa, né, que nós temos aí de crescimento interno. E eu achei que você trouxe justamente os pontos fundamentais desses dois capítulos aí. Parabéns. Obrigado. Olha, eu vou aproveitar do seu comentário, porque a parte da natureza etc. do homem foi um ponto que eu falei até pouco. E nós temos os nossos corpos físico, o astral e o mental concreto, mental inferior, o mais adequados possível. Mas também os corpos assim, que passam de encarnação o mental superior. Quando a gente trabalha, o que o filósofo Sócrates fazia, o que é bondade, o que é amor, ele procurava, as pessoas iam tentando definições concretas, abstrair a ideia para buscar a essência da coisa. Esse é um exercício do mental superior. Claro que tem as ciências muito mais profundas que a gente não consegue alcançar, pelo menos no nível atual. Do corpo búdico, aquela compaixão por todos os seres e fazer tudo para fazer. Embora exista a compaixão, desde que a gente consegue fazer. Qual é a pessoa que tem um mero lampejo daquela intuição? Então, todos os eles podem ser trabalhados, exercitados, no limite nós formos capazes de fazer. O importante é exercitar cada vez mais. Uma pessoa fala, uma pessoa tem uma habilidade muito grande para música, para ciência, isso já veio de vidas passadas. Hoje ele trabalha nessa habilidade, mas é muito grande para abstração, intuição, trabalha a sua natureza, continue trabalhando, sem expectativa de resultado. Apenas faça a sua parte. Eu vejo que o seu universo ficou bem colorido. Eu estou testando vários aqui, fundos em movimento. Nós queremos, então, para finalizar, chamar a atenção para a nossa escola de verão, no dia 27 desse mês, ou seja, quinta-feira. Até o irmão Jorge poderá alongar um pouco mais esses comentários, porque parece que vai ser a temática central do karma e regeneração. Confirme, irmão Jorge. É isso. Então, não haverá a nossa
tradicional reunião virtual aqui, né? Nesse horário, porque teremos a escola de verão e as inscrições já estão, né, sendo feitas e, né, será um tema assim, bem interessante, que é karma. Você pode falar aí, Marcos? Você tem aí o título, o tema? Paulo, karma e o momento atual, alguma coisa assim? Só olhando aqui, porque... É um tema bem assim, né, Não, real, atual. Eu não estou com a programação, não. Me parece que é karma e regeneração, lições para o momento atual. Esse daí. Isso. Então, é um tema, assim, bastante sugestivo, né? Como diz a Fran, instigante, né? Para o momento que nós estamos vivendo, né? De pandemia. Então, é uma oportunidade. Começa na quinta, né? À tarde, não é, Paulo? Ou é à noite? Quinta à tarde, sexta à tarde, sábado, uma de tarde. De noite vai ter o Teosofia Arte e domingo de manhã. Beleza. Então, vários palestrantes. Paulo, inclusive, será um deles, né? Uhum. E vai ser uma oportunidade assim de a gente rever aí os irmãos e ter esse, né, esse contato e essa oportunidade de reflexão sobre um tema tão palpitante como esse do karma, né? Aí a gente volta, não é, Afrânio, no dia 5, que eu estava vendo aqui, é o irmão Fernando Gaspar, que vai fazer essa apresentação do tema do capítulo do dia 5, sobre os vários estados pós-mortem, sobre a reencarnação ou renascimento, sobre o Kamaloka e o Devakan. É os capítulos 7, 8 e 9. E aí, no dia 12, é o irmão Marcos, que vai com os capítulos 10 e 11. Aí segue depois com a irmã Sônia, com os capítulos 12, 13 e 14. Aí encerra e talvez fosse interessante. Eu vou interromper aqui a gravação, ok? A gente está já